Muito boa noite. Quarta-feira, Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel. Tudo no Evangelho está ligado ao mundo jurídico geral. Todos deveriam prestar atenção, estudar, para seguir as orientações do Evangelho de Jesus aonde estiverem, em qualquer profissão. Por isso que eu sempre considerei que o Evangelho deve ser estudado juntamente com o mundo jurídico. Quarta-feira é o dia do livro maravilhoso, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós estamos fazendo 2 vídeos de introdução ao capítulo 7º, ao Bem-aventurados os pobres de espírito. E hoje nós vamos pegar 2 livros maravilhosos. Um é esse aqui, Bem-aventurados os simples, Valdo Vieira, pelo Espírito Valério, editora Federação Espírita Brasileira. Há 40 anos que eu sigo esse livro. Vejam a lição. Humildade, lição 34. O infeliz estava preso, sentenciado, passos medidos, movimentação controlada. Entretanto, vivia aparentemente tranquilo. Assemelhava-se a um pássaro na gaiola. Atitude humilde, voz humilde, olhar humilde, respostas humildes, enquanto estava engaiolado. Reações de profunda humildade. Veio o dia, porém, em que foi solto. E após algumas horas de liberdade, a poucos passos da prisão, revoltou-se, insultou, agrediu os semelhantes e cometeu outro crime. Porque o Evangelho não estava dentro dele. Ele não tinha estudado o Evangelho. Aparentemente era humilde, educado, simples. Aparentemente. Não suponha você que a humildade seja calma, constrangida na cadeia da prova. A pessoa encarcerada obedece a regulamentos ou sofre vexames. A criatura doente permanece no leito ou agrava a própria situação. Mas se você tem o direito de reclamar e não reclama, se você pode fazer o mal e procura estender o bem, então a humildade começou a acender em você a luz da sua divina glória. É uma mensagem pequenininha que serve para profunda meditação. Não seria assim que estamos agindo? Nós vamos uma vez por semana, lá na religião, ficamos 1 hora. E falamos que a semana está toda protegida. E às vezes, se você perguntar aos amigos, aos familiares, eles vão dizer: aqui ele continua briguento, falando mal de todo mundo, falando mal dos políticos, gritando, criticando todo mundo, falando mal dos parentes difíceis, reclamando até do tempo, se tiver chuva ou se tiver sol. Nesse livro aqui, que também é seguro, os jovens não devem conhecer, Eliseu Rigonati, O Evangelho dos Humildes, editora Pensamento, é dos tempos de 1980, seríssimo esse senhor. E ele escreveu O Evangelho dos Humildes. Os textos são de Mateus, explicado à luz dos últimos ensinamentos do Espiritismo. Em verdade vos afirmo, menor rigor experimentará no dia do juízo a terra de Sodoma e de Gomorra,
do que aquela cidade. Aqui Jesus demonstra que toda aquisição de conhecimento acarreta aumento de responsabilidade. Se você começa a estudar, aumenta a sua responsabilidade. Primeiro para com você, para que você aceite aqueles ensinamentos e passe a praticá-los com você. Essa é a ideia fundamental do Evangelho. E cada um experimentará o rigor da justiça divina de acordo com o grau de conhecimentos que tiver adquirido. Cada um de acordo com o seu grau de conhecimentos. Assim sendo, ninguém carregará um fardo mais pesado do que as suas forças o permitirem. Todos aqueles que são chamados a participar das alegrias do Evangelho, dos estudos profundos do Evangelho. Como é alegre estudar o Evangelho, construindo seus destinos à luz dos ensinamentos de Jesus, é porque já estão em situação de poderem atender ao convite que lhes é feito. Outra importante advertência que podemos tirar desse versículo é no que se refere aos que pregam o Evangelho e não o exemplificam. Os que pregam o Evangelho e não o exemplificam. É por isso que nós somos rigorosos. Antigamente, quando eu era coordenador de professores na faculdade, eu sempre falava isso. Se você é um professor, você tem que ser o exemplo de professor 24 horas na sua vida. Você tem que ser o exemplo 24 horas. Outra coisa, a matéria que você vai ministrar tem que ser de profundo conhecimento seu. Você deve seguir essa matéria 24 horas também. A mesma coisa Eliseu Rigonati coloca aqui para nós. Quem ensina o Evangelho e não vive de conformidade com o que ele ensina, na verdade, experimentará o rigor que Sodoma e Gomorra não experimentaram. Nós vamos ter que responder por esses atos irresponsáveis. Vede que eu vos mando como ovelhas no meio de lobos. Sede logo prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Olha como é que Jesus sempre dava um exemplo pedagógico. Deus ama os humildes e abate os orgulhosos. Por isso é que Jesus nos recomenda que sejamos simples como as pombas. Na simplicidade das pombas, Jesus simboliza a humildade de que devemos nos revestir no desempenho do labor de nosso aperfeiçoamento espiritual. A base fundamental é nós nos reformarmos por dentro. A maior caridade é conosco em primeiro lugar, cuidando de nosso espírito temporariamente num corpo de carne, mas com todas as possibilidades de estudar a matéria correta, de seguir a matéria correta. E para isso é preciso haver um esforço, uma dedicação. Nós já estudamos 6 capítulos aqui no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos de Gesiel. 6 capítulos, com mais de 30 vídeos de 15 minutos. São aulas, não são palestras. Imagine que ainda temos mais 20 capítulos, 21 capítulos, são 28 no total. Mas vocês devem estudar no mínimo 1 hora em casa, todo dia. Todo dia.
E é isso que ele nos fala. E nossa humildade será aprovada diante dos reveses da vida. Quando sofremos as provas e as expiações reservadas para o progresso e purificação de nosso espírito. E a nossa humildade será aprovada diante dos reveses da vida. Quando sofremos as provas e as expiações reservadas para o processo e purificação de nosso espírito. Entretanto, Jesus quer também que tenhamos a prudência das serpentes. Com isso, ele nos adverte que exerçamos contínua e enérgica vigilância sobre nós próprios. Nós temos que vigiar o nosso comportamento para saber se ele está em consonância com o evangelho estudado, com os ensinamentos de Jesus, com as leis de Deus, a fim de que as tentações do mundo, quais sejam os lobos vorazes, não inutilizem nossa encarnação. Muitos de nós estão empolgados em serem dirigentes, em fazerem estudos, palestras, vídeos, e às vezes não estão se cuidando, não estão tomando conta se estão estudando e praticando com eles os ensinamentos, com a família, no emprego, na sociedade de um modo geral. Aqueles que só querem vender livros, eles não estão prestando atenção que o caixão não tem gaveta. Eles não vão levar o dinheiro que estão acumulando de forma ilícita, erradamente. E para começarmos a terminar, nós vamos pegar que todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Confessar Jesus diante dos homens é viver de conformidade com seus ensinamentos. Olha, gente, quanta profundidade nisso. Jesus chamou as nossas atenções de forma firme, pedagógica e rigorosa, como deve ser o professor. E é essa aula que hoje, embasada em Eliseu Rigonati, é nesse sentido. Confessar Jesus diante dos homens é viver de conformidade com os seus ensinamentos. É ter a coragem suficiente de abandonar os preconceitos das religiões dogmáticas, o preconceito das raças e das classes sociais. É ver em cada pessoa um irmão que merece o nosso carinho, respeito e consideração. Enfim, confessar Jesus diante dos homens é submeter-se à lei da fraternidade universal. Que lição! Que quarta-feira maravilhosa! Essa quarta-feira nossa, que quarta-feira, uma emoção, eu estou emocionadíssimo e agradecido a Deus por ter trazido esses 2 livros de introdução ao capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, que estaremos estudando em definitivo na próxima quarta-feira. Lembrando a vocês que temos ainda a aula de sexta-feira às 19h30, de domingo às 9h da manhã e de segunda-feira próxima às 19h30. E na quarta-feira, às 19h30, começaremos a estudar o capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado pela atenção, uma feliz quarta-feira, feliz final de semana, tudo de bom. Estudem muito nos livros seguros.